Olá, pessoal! Eu sou a professora Joelma e vamos dar início à nossa aula de Geografia hoje, fazendo a correção da nossa atividade da semana passada, onde falamos da regionalização do mundo em Oriente e Ocidente e da transformação da ex-União Soviética em SEI. Bom, na primeira questão, onde começamos a falar sobre a regionalização entre o Oriente e o Ocidente, a pergunta é: pela regionalização política através do meridiano de Greenwich, o Brasil fica? Devemos lembrar que a regionalização feita através do meridiano de Greenwich é uma regionalização política e geográfica, onde todos os países que ficam a leste de Greenwich, eles são chamados de países orientais, e todos os países que ficam a oeste de Greenwich, eles são chamados de países ocidentais. Todo o continente americano, ele vai estar na parte ocidental de Greenwich, na parte oeste de Greenwich. Então, a resposta da primeira questão vai ser a letra B. Na segunda questão, porque a regionalização que usa o meridiano de Greenwich como divisor entre o Oriente e o Ocidente é considerada uma regionalização política. Vamos imaginar aqui o nosso planeta. Ele tem o formato aproximado de uma esfera, de uma bola. Se nós pegarmos uma linha no sentido vertical e tentarmos dividir uma esfera ou uma bola, a gente vai perceber que não importa o lugar onde a gente vai colocar essa linha, sempre vamos ter dois hemisférios, duas metades dessa bola. Então, a gente vai perceber que a escolha do lugar por onde passa o meridiano de Greenwich para dividir o centro do mundo foi feito através de um acordo político, até para mostrar a importância da Europa como centro mundial da cultura, da economia deste período, tá? Então, ela poderia ter sido feita em qualquer outro lugar, mas através de uma escolha, de um acordo, foi determinado que ele passaria por Londres, na Europa, e a resposta seria a letra A para o segundo. O nome Oriente e Ocidente, ele tem sua origem onde? No nascer e no pôr do sol, onde a gente vai ter todos os países que ficam ao leste ou mais localizados para o leste, onde o sol nasce, chamado de países orientais. E todos os países que ficam mais a oeste, onde o sol se põe, são chamados de países ocidentais. E a resposta do terceiro na letra B. Quarto, a regionalização entre Oriente e Ocidente feita durante a Guerra Fria é uma regionalização ideológica, minha gente, porque partia da defesa da ideologia do capitalismo e da ideologia do socialismo. Por essa divisão, todos os países que fossem aliados dos Estados Unidos, eles seriam países ocidentais. Todos os países que fossem aliados à União Soviética, que era o outro líder mundial, seriam considerados países orientais. Então, quarto, letra B. Quinto, assinale a alternativa onde aparecem apenas características dos países socialistas e, portanto, países orientais durante a Guerra Fria. É importante a gente relembrar quais são as características dos países socialistas, tá? Os países socialistas, eles tinham uma economia planificada. Toda a economia era planejada pelo Estado. O que seria produzido, como seria produzida, a quantidade, a qualidade e o preço. No socialismo, não ia haver propriedade privada. Todos os meios de produção eles iam pertencer ao Estado. Isso é o que chamamos de estatização da economia. Não havia também divisão social, de classes sociais. Porém, o povo era dominado pelos altos funcionários, né? A gente deve também verificar que era dado a opção do pleno emprego. Todos que chegassem à idade de trabalhar, eles iam ter acesso ao emprego. A gente vai verificar que onde existe a
apenas características da economia socialista, vai ser na letra C, economia planificada, pleno emprego e estatização. Então, quinto, a resposta é a letra C. Sexto, assinale a alternativa errada, porque na divisão socioeconômica e cultural, a América do Sul é denominada por alguns estudiosos como o extremo ocidente. Bom, se a gente for verificar a divisão entre o Oriente e o Ocidente, por esse tipo de regionalização, por esse critério social, econômico e cultural, a gente vai ver que a gente tem várias características que nos deixariam encaixado no Ocidente. Porém, temos que verificar que ela vai verificar aqui, ela vai analisar a economia do país para poder encaixar ele como Oriente ou Ocidente. Então, nós somos países capitalistas, o Brasil é capitalista, nós temos alguns traços culturais europeus, como a língua e a religião. Nós, embora sejamos capitalistas, nós não temos o desenvolvimento necessário. Então, não somos considerados ocidentais por conta dessa falta de desenvolvimento econômico. E aí somos chamados de extremo ocidente por conta disso, por não encaixar nem nessa tipo de regionalização, nem no Oriente, nem no Ocidente. Mas não somos chamados de extremo ocidente por conta da nossa localização no extremo sul, tá certo? Então, a única alternativa que está errada para justificar nós sermos chamados de extremo ocidente é a letra D. É mais uma questão econômica do que uma questão geográfica. Então, a resposta errada é a letra D. Na sétima questão, assinale a alternativa errada quanto aos motivos que levaram ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visto que na época da Guerra Fria, esse país foi tão importante que disputou com os Estados Unidos a hegemonia do poder no mundo. Vários fatores levaram ao fim ou à derrocada, da União Soviética. Entre eles estão o elevado investimento militar, a maior parte do PIB, de tudo de riqueza que era arrecadado na União Soviética, era voltado para os investimentos militares. Essa foi uma das razões do fim, porque em vez de investir na população, em escola, educação, transporte, segurança, o governo investia quase a totalidade de toda a riqueza produzida no país em investimentos militares. Existia uma alta burocracia, que em vez de fazer o país funcionar, servia como um entrave para o andamento de questões, até questões pequenas. Isso foi gerando uma crise econômica, tá? E havia falta até de investimento em inovações tecnológicas. Essas foram as razões para o fim da União Soviética. Muito embora a falta de investimento civil foi uma das causas, e não os elevados investimentos civis. Então, a única alternativa que vai estar errada é a letra C. O oitavo. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em decorrência do colapso do modelo político-econômico comunista que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e outros países da ex-União Soviética. O nome dado a essa associação foi Comunidade dos Estados Independentes, ou como nós chamamos pela abreviação, da CEI. E a resposta do oitavo vai ser a letra D. O nono. A CEI é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, 3 países da extinta União Soviética optaram por não integrar a CEI. Marque a alternativa que indica essas 3 nações. A Letônia, a Lituânia e a Estônia, que são conhecidos como os países dos Balcãs, eles decidiram, após ficarem independentes, não participar da CEI. E a resposta do nono vai ser logo na letra A.
Por qual tratado a SEI foi instituída? Ela foi formalizada. O nome desse tratado foi chamado de Alma Ata e a resposta do 10º está logo na letra A. 11º. Analise as afirmativas sobre as características da SEI e marque como verdadeiro ou falso. A SEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visto que os novos países tinham vários laços econômicos, militares uns com os outros. Isso é verdadeiro, minha gente. Além desses laços econômicos e militares, tinha também a perca da influência política e econômica no mundo se houvesse uma separação desses países, tá? Então, foi escolhido continuar unidos, mesmo que de uma forma diferente. Então, a primeira alternativa é verdadeiro. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fizeram parte da Comunidade dos Estados Independentes, SEI, após obterem a independência. Como nós vimos na questão anterior, isso daqui também é verdade. O terceiro, com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros, os principais conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Isso também é verdadeiro, tá? A União Soviética, ela foi formada pela união de vários países com culturas diferentes, religiões diferentes. É uma região que ela vem sendo povoada há milhares de anos, um povoamento muito antigo. E essas diferenças de cultura, de etnia, de religião, elas não foram respeitadas para se formar as fronteiras entre os países e ficou tendo essas grandes discrepâncias culturais, étnicas e religiosas dentro de um mesmo território, o que muitas vezes gerou conflitos e movimentos para que houvesse essa separação. Então, o terceiro está correto e a gente vai verificar que o 11º, todas as alternativas vão estar corretas. No 12º, qual é o país mais influente na organização da SEI? O país mais influente ele vai ser a Rússia. E até mesmo, né, essa organização da SEI foi uma forma da Rússia de manter o seu poder político e econômico no mundo. Então, com isso, nós terminamos a correção da nossa atividade. Até o nosso próximo encontro, pessoal.